Olá, tudo bem? A partir de hoje nós vamos começar uma série de vídeos curtos intitulados Pérolas de Cristo, onde nós vamos compartilhar sobre escrituras e vamos explicá-las e vamos mostrar como elas podem ser aplicadas na nossa vida diária. Eu espero que você goste, vem comigo, depois me diz o que você achou. A primeira escritura que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela se encontra em 3º Nef 6. Nesse período da história do livro de Mórmon, os nefitas, eles já haviam prosperado muito. Mas, apesar disso, de muitas bênçãos que eles já haviam recebido do Senhor, de todas as vezes que o Senhor os havia ajudado a se livrarem das mãos dos seus inimigos, que desejavam destruí-los completamente, depois de se tornarem um povo muito próspero, eles começaram a surgir entre eles o orgulho, riquezas e distinções de classe. Aqueles que tinham mais condições financeiras, eles faziam pouco caso daqueles que não tinham a condição semelhante a deles. E dessa forma, a igreja ela começou a se dividir. Então, Satanás, ele recebeu o espaço que ele precisava para trabalhar entre o povo. E assim, muitos profetas foram enviados para chamar o povo ao arrependimento, mas eles eram mortos, porque as pessoas estavam mergulhadas no seu orgulho e na sua vontade própria, e não queriam ouvir ninguém que dissesse que eles estavam errados. Lá no versículo 18, está a escritura que eu quero compartilhar com vocês agora. Ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativas a eles, pois foram-lhe ensinadas, portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Tem 2 pontos muito importantes aqui que nós precisamos analisar. O primeiro ponto é que fica claro que eles não pecavam por ignorância, porque como diz lá em Moisés 3:11, pois eis que também que seu sangue expia os pecados do que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmo, ou pecaram por ignorância, o que não era a situação deste povo, porque eles conheciam a verdade. Muitos profetas haviam sido enviados para ensinar-lhes, mas não quiseram ouvir. Eles matavam os profetas, eles expulsavam os profetas do meio deles, né? Então eles conheciam a vontade do Senhor, eles sabiam, eles só não queriam aceitar. Por isso, eles decidiram se rebelar contra o Senhor. E aí vamos pensar um pouquinho a respeito disso. O que aconteceu com o povo? Afinal de contas, eles foram grandemente abençoados. Foram livrados dos seus inimigos, escaparam da morte, prosperaram grandemente na terra, se tornaram um povo rico. Então, por quê? Se eles tinham recebido tantas bênçãos do Senhor? Eis a questão. Eles receberam muitas bênçãos do Senhor, mas pararam de pensar da onde estavam vindo todas essas bênçãos. E se você não pensa, não há gratidão no seu coração. Se não há gratidão, você não tem como reconhecer a ajuda de Deus. Olha só, o primeiro ponto, muito importante a ser analisado. Então, Silei, eu preciso pensar todos os dias sobre tudo que Deus faz por mim? Sim. Isso é uma forma de você manter o seu coração sempre grato ao Senhor e não correr o risco de encher seu coração de orgulho quando você começa a pensar, eu prosperei mais porque com certeza eu trabalhei mais e melhor. Eu prosperei mais porque Deus me ama mais. Eu prosperei mais porque eu sou muito bom. Cuidado com esse e outros pensamentos. Isso pode afastar você
da luz do Evangelho. E fazer com que você se torne como o povo nessa época, como os nefitas nessa época, decidir se rebelar contra Deus. Se eu não reconheço a mão de Deus na minha vida, por que eu vou obedecê-lo? E quando eu não obedeço, eu escolho me rebelar contra Ele. Então, que possamos manter fixado esse versículo, que nos mostra exatamente o cuidado que nós precisamos ter para não nos tornarmos um povo, pessoas rebeldes à vontade do Senhor. Nós precisamos entender que as verdades de Deus, elas serão sempre as verdades de Deus. Não importa quantas pessoas decidam fazer, ou quantas pessoas decidam se rebelar contra, ou quantas pessoas decidam dizer para todo mundo que não é verdade. As verdades de Deus sempre serão as verdades de Deus. Então, o versículo que eu gostaria de deixar para vocês esta semana, e a lição que eu gostaria de deixar para vocês, a aplicação disso, é de que pense todos os dias, todas as bênçãos que Deus te concedeu. Ao final do teu dia, pondere quantas bênçãos você recebeu. Como Deus agiu na sua vida naquele dia. Depois de perceber como você foi grandemente abençoado, desde a hora que você acordou, a hora que você retornou para sua casa para descansar, isso vai fazer com que teu coração se encha do amor e você entenda a sua necessidade constante do Senhor. Então, boa aplicação e tenha uma ótima semana. Tchau, gente!